Olá, aqui quem vos fala é o pastor Marco, do canal Edificando Vidas com a Palavra de Deus. Meu vídeo de hoje aqui é com a intenção, mais uma vez, de edificar tua vida, tua fé, te fortalecer, e quero trazer um tema hoje aqui muito importante, e a minha oração é que o Espírito Santo abra o vosso entendimento, condições para entrar no reino de Deus. Quero aqui fazer menção, leitura bíblica do texto de João, capítulo 3, numa conversa que Jesus teve com Nicodemos ali. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Escute o que aqui ele está dizendo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos está fazendo perguntas para Cristo. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não porque condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Nós vemos um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos vai à noite ter com Jesus. Nicodemos era um dos doutores da lei ali, junto naquele período ali, e aqui nós queremos fazer menção, condições para entrar no reino de Deus. Notamos que chega um momento que Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver, enxergar o reino de Deus. Mas também Jesus disse: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, ou seja, não pode ver e não pode entrar. Então há condições para que eu e você possamos entrar no reino de Deus. O primeiro passo é nós aceitarmos a Cristo como nosso Senhor, como Salvador. Primeira coisa que eu quero abordar aqui nesse diálogo que Jesus aqui estava tendo com Nicodemos. Primeira coisa é entender a linguagem espiritual do reino de Deus. Notemos que o versículo 12 aqui
Ele dizendo, Jesus dizendo, se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Escute, ele está falando, Jesus estava falando numa linguagem celestial, uma linguagem espiritual. Nicodemos estava falando uma linguagem terrena. Não há como as duas linguagens serem entendidas. Notamos que Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Coríntios, ali, uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo, mas uma igreja que tinha homens naturais, espirituais e carnais. E ele chega em Coríntios 2,14, dizendo que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus, mas o homem espiritual a discerne a todas. Ou seja, eu preciso me tornar espiritual, porque eu não vim espiritual, eu vim da carne, eu vim lá do pecado de Adão e Eva. Então, quando eu venho a Jesus, eu passo a ter uma vida espiritual, porque Cristo habita em mim agora, porque agora o Espírito Santo veio habitar em mim e eu sou uma nova pessoa, eu começo a compreender as coisas espirituais. Então, o primeiro requisito que eu quero abordar aqui, condições para entrar, é entender a linguagem espiritual do reino de Deus. Jesus dizendo lá em João 6,63 que a palavra que ele falava aos discípulos era vida e espírito, ou seja, espiritual. Então você tem um corpo físico que você se alimenta diariamente da tua alimentação, de uma comida física, mas a nossa alma precisa de uma comida espiritual. E para que eu tenha essa comida espiritual, eu preciso aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador e começar a dar os passos espirituais da minha vida, porque as coisas começam por Cristo Jesus. Então nós temos que entender, segunda coisa, condições para entrar no reino, é ser transformado de dentro para fora. Notemos aqui que Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava propondo para a nova aliança, para um novo recomeço. Era uma transformação. Nicodemos estava vivendo as coisas da terra. Nicodemos estava vivendo o seu dia a dia, embora vivendo na lei daquele período. Mas Jesus estava dizendo algo profundo, que era uma transformação, porque Jesus iria habitar. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, Ele vem fazer morada em nós. Se Ele vem fazer morada em mim, no meu interior, iriam o quê? Ser transformado aspectos da minha vontade, do meu eu. Isso iria sair fora e nós seríamos uma outra pessoa num corpo pecador, porém justificado por Cristo, mas no nosso interior iriam fluir rios de água viva. Iria habitar o Cristo vivo, iria habitar ali a postura, ali os nossos procedimentos seriam transformados. Então é de dentro para fora. Então essa condição, ela é fundamental para entrarmos no reino. Nós precisamos sermos moldados, transformado de dentro para fora. O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, ele foi transformado, ele foi passando por um processo, ao ponto de dizer em Filipenses capítulo 3, 5 ao 9, ele vai dizer que aquilo que ele tinha adquirido, ele considerava como refúgio, porque ele tinha achado a Cristo. Cristo tinha achado nele. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 5 que nós não devemos nos embriagar com vinho aonde há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, é de dentro para fora. Terceiro passo, terceira condição que eu quero aqui falar, crer. Note que no texto de João 3, várias vezes Jesus fala a palavra crer. Escute aqui, existe 272 vezes essa palavra crer no Novo Testamento. 272 vezes essa palavra crer. No Evangelho de João, 98 vezes. No Evangelho de Mateus, 11. No Evangelho de Marcos, 15. Lucas, 9. Então eu preciso crer de todo o meu coração. São condições
A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, e esse crer não é um crer humano, ele é um crer espiritual. Para eu crer eu preciso aplicar a palavra. Não basta eu dizer que eu creio na palavra, eu tenho que aplicá-la ela na minha vida. São condições para que eu possa entrar no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê graça e que tu possa aplicar essas condições para entrar no reino de Deus. Dê o seu like, se inscreva conosco, nós vamos estar botando mais vídeos importantes aqui no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente a tua vida.